Questão número 9. Registre nos quadros a seguir exemplos de, na letra A, coisas que podemos medir no dia a dia. Então, aqui vocês podem responder com as palavras de vocês. Mas eu coloquei essas sugestões, mas não quer dizer que vocês coloquem essa. Tem várias coisas que a gente pode medir no dia a dia. Eu coloquei o peso, a temperatura, a altura de uma pessoa, a área de um espaço, o tempo, as horas que a gente gasta, ingredientes para fazer uma receita, a largura de um objeto, a quantidade de líquido de um recipiente. Tudo isso é coisa que a gente pode medir no dia a dia. Existem muito mais coisas. Na B, instrumentos de medida que você conhece e utiliza no dia a dia. Então, por exemplo, a gente usa régua, usa trena, usa balança, usa termômetro para medir temperatura, compasso, esquadro, fita métrica, metro. Tem outros objetos. Vocês podem lembrar outros objetos. C, unidades de medida que você mais utiliza em seu dia a dia. Então, o que mais a gente utiliza no dia a dia? Quantas gramas de alguma coisa você vai utilizar? Litros, quantos litros de água você toma por dia, ou litro de refrigerante? Quilogramas, quantos quilos de alimento você vai comprar? O metro, centímetro, quilômetro, graus, que é medida de temperatura, e polegadas. No exercício D, complete o relato do que fiz hoje. Então, vocês vão ler esse texto e nesses espacinhos aqui, vocês vão completar os espaços que estão faltando, com o que vocês acham, tá? Acordei às X horas da manhã. Levantei, tomei um banho de X minutos com água morna porque estava muito calor. Ouvi no rádio que a temperatura nessa madrugada atingiu X graus. Preparei um café com 2 xícaras de chá de água e X colheres de pó. Para adoçar minha xícara, coloquei X colheres de açúcar e comi meio pão francês com um pedaço de queijo branco. Peguei o carro e andei uns X minutos, até chegar a um posto de gasolina e pedi para que o frentista enchesse o tanque com etanol. Levei um susto. Paguei quase X reais por X litro de combustível. Para chegar até o trabalho, acho que percorri uns X quilômetros. Consegui chegar no horário previsto, que foi X horas e X minutos. Acho que já estou com fome. Então, em relação a esse relato aqui, em relação ao texto, analise a situação e escreva a grandeza correspondente. Então, aqui tem as situações e vocês vão colocar a grandeza de acordo com o que vocês responderam aqui. Horário que acordei. Então, você vai pegar o horário que você acordou e colocar aqui. A temperatura da água do chuveiro. Vai lá na temperatura e coloca o resultado aqui. Temperatura do dia. Quantos graus estava o dia? Quantidade de xícaras de água para o café. Você vai ver quanto que você colocou de água para o café. Quantidade de colheres de pó. Quanto de pó que foi? Quantidade de gotas de adoçante. Quantas colheres de adoçante você colocou? Quantidade de pão e de queijo branco. Vai pegar a quantidade, todos os dados numéricos que estão aqui, vocês vão passar para a tabela. Exercício 10. Indique a unidade mais adequada para expressar a massa dos objetos a seguir. Então, para pesar uma pessoa, qual a unidade mais adequada? É o quilo. Um pacote de arroz é o quilo. Um carretel de linha, metros. Uma barra de chocolate, gramas. Um comprimido, miligramas. Um passarinho, gramas. Um elefante, quilo ou tonelada. Uma agulha, centímetros. Uma máquina de lavar, quilo. Uma borboleta, gramas. Uma caixa de bombons, também em gramas. Exercício número 11. No plano cartesiano abaixo, o que é plano cartesiano? Plano cartesiano é um sistema ortogonal, onde tem uma reta x e uma reta y. Então, a reta horizontal é a reta x e a reta vertical é a reta y. A reta x também é chamada de eixo das abscissas e a reta y é chamada de eixo das ordenadas. Então, se divide em 4 quadrantes, começando daqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, continuando no exercício 11. No plano cartesiano abaixo estão dispostos 10 pontos. Observe atentamente a figura e preencha a tabela informando as coordenadas dos pontos e onde cada um está localizado. Observe o exemplo feito na tabela com o ponto A.
Então, ponto A. Ponto A é 6 para x. Então, para localizar um ponto, primeiro eu pego o valor do x, para depois o segundo é o valor do y. Então, ponto A aqui vale 6 no x e 1 em y. Então, você vai lá na tabela e marca ponto A, 6 e 1. Em qual quadrante está localizado o ponto A? Está localizado aqui, todos os pontos que estiverem nesse pedaço aqui é do primeiro quadrante. Então, o A está localizado no primeiro quadrante. Ponto B, x valendo 1, y valendo 4. Então, vai lá no ponto B, 1,4. Que quadrante que está? Está também no primeiro quadrante. Ponto C, menos 1 e 4. Então, vai lá no ponto C e marca menos 1 e 4. Que quadrante que está? Vai estar no segundo quadrante. Ponto D, menos 2 e 3. Está localizado no segundo quadrante. Então, vai colocar lá no ponto D, menos 2 e 3 no segundo quadrante. Ponto E, menos 3 e menos 2. Ponto E, menos 3 e menos 2. X valendo menos 3 e y menos 2 está localizado no terceiro quadrante. Anota na tabela. Ponto F, menos 4 e menos 4. Menos 4 e menos 4 está localizado no terceiro quadrante. Ponto G, 2 para x e menos 3 para y. Então, ponto G, 2 para x e menos 3 para y, está localizado no quarto quadrante. Ponto H, 6 para x e menos 2 para y, está localizado no quarto quadrante. O ponto I, ele está em cima da reta, então o x vale 3 e o y vale 0. Quando o ponto está em cima da reta x, o y vale 0. Então, o x vale 3 e o y vale 0. Daí anota lá, 3,0. Como ele está em cima da reta x, daí você coloca lá, onde está localizado? No eixo das abscissas. E o ponto J está localizado aqui em cima da reta y. Então, aqui o x vai valer 0. Então, 0 para x e menos 4 para y. Então, anota lá, J, 0 para x e menos 4, está em cima da reta y. Então, ele está em cima da reta no eixo das ordenadas. Exercício número 12. Marque no plano o polígono MOLA, M-O-L-A, determinados pelos vértices a seguir. Então, o vértice M é 2 para x e 2 para y. O vértice O, 4 para x e 5 para y. Vértice L, 6 para x e 5 para y. Vértice A, 3 para x e 0 para y. Então, primeiro ponto M, 2 para x e 2 para y. Então, você vem lá do 2 do x até o 2 do y e anota o ponto M. Ponto O, 4 para x e 5 para y. 4 para x até o 5 para y, ponto O. Ponto L, 6 para x e 5 para y. 6 para x e 5 para y, ponto L. Ponto A, 3 para x e 0 para y. 3 valendo para x aqui e o 0 para y aqui. Então, vai ficar em cima do eixo das abscissas. Exercício 13. Observe os pontos representados no plano seguinte e responda. Tá? Então, aqui tem um plano cartesiano, tem vários pontos localizados. Então, a pergunta A. Qual é o ponto que tem maior abscissa, maior valor para x? Então, vem aqui na reta x, o ponto que tem maior valor é o ponto A. Pergunta B. Qual é o ponto que tem menor ordenada? Então, menor ordenada é o menor valor para y. Então, o menor valor de y aqui é o ponto C. Existem pontos de mesma abscissa? Então, existe ponto de mesmo valor de x? Então, aqui, ó, esses 3 pontos aqui têm o mesmo valor para x. Então, sim. Existem pontos de mesma ordenada? Então, de mesma ordenada, esses 2 pontos aqui têm a mesma ordenada. Então, sim. Quais as coordenadas do ponto D? Então, vai lá no ponto D, conta. 1, 2, 3, 4. 4 para x, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 4 e menos 5. 4 para x e menos 5 para y. Quais pontos estão no segundo quadrante? Então, o segundo quadrante é essa parte aqui. Então, que pontos que estão aqui? Ponto B e o ponto J. O que tem em comum os pontos E e G? Então, ponto E e G, o que eles têm em comum? O ponto E está aqui e o ponto G está aqui. Então, eles têm os valores de y valendo 0, porque eles estão em cima da reta x. Então, o valor do y é igual a 0 para os dois. Qual é a abscissa do ponto H?
Então, a abscissa do ponto H, o x, a abscissa é o valor do x do ponto H. Como ele está em cima da reta y, então o x vale 0. Onde ele está situado? Então, a abscissa está situada na origem do plano cartesiano. Agora, o ponto H está no eixo das ordenadas. Informe uma característica do ponto C. Então, o ponto C ele está aqui. Qual é a característica dele? Uma das características é que ele tem o valor do x negativo, que é a abscissa negativa. Ele está localizado no terceiro quadrante, é outra característica. O valor do y é negativo. E assim por diante. Exercício número 14. O treinador Kaká coletou dados sobre 5 de seus jogadores de beisebol. Os pontos mostram o número do calçado e o número de pontos marcados essa semana pelos 5 jogadores. Considerando o que você aprendeu sobre o plano cartesiano, qual é o jogador que marcou o maior número de pontos? Então, primeiro você vai olhar aqui, aqui tem a reta y e a reta x. Aqui está o número do calçado, tá? E aqui está os pontos que foi marcado. Então, Roberta marcou a menor quantidade, Paulo acima, depois Nádia, depois Jason. Então, o maior número de pontos quem marcou foi Carmen. Como chegou a sua resposta? Então, a resposta, como que a gente chegou na resposta? Porque é o ponto que está mais alto no gráfico. Então, o valor do y é o maior. Então, essa é a resposta. Então, o exercício 15, acho que teve um probleminha de impressão, porque aqui, ó, Lília fez o gráfico da localização de diversos lugares no playground de sua escola, no plano cartesiano mostrado abaixo. Só que abaixo não tem nenhum plano cartesiano, então não temos como responder essa questão aqui. Pelo menos eu estou com o material em PDF, eu não sei se no material impresso tem, tá?